Muito boa tarde, Imperatriz, região Tocantina, coisa boa, de volta, de volta. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência, é bom demais estarmos em mais uma edição, meio da semana, né? Quarta-feira hoje, graças a Deus. E a todos vocês aí, sítio, chácara, fazenda, apartamento, na sua casa, você no comércio, na indústria, onde quer que você esteja. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência, é bom estarmos juntos aqui nessa edição. E nós agradecemos a você que nos acompanha pelo canal 19.1, bem como também aqui, ó, tvmeionorte.com. Esse é o nosso site, onde você acessa e já imediatamente cai na página da transmissão aqui dos nossos programas e agora no Agora Imperatriz, certinho? Obrigado a você também que está conosco no Instagram, você que nos acompanha. Olha, se você ainda não nos segue no Instagram, segue a gente lá, porque aqui você tem notícia o dia inteiro, tá bom? Aí para você, @tvmeionorteitz, esse aí, portanto, é o nosso Instagram. Segue a gente e vai compartilhando as notícias, vai comentando, vai curtindo, e aí você nos ajuda, tá bom? A divulgar cada vez mais. E obrigado a você também que sempre nos acompanha, ainda tem a oportunidade de rever. Por exemplo, você quer rever o Agora Imperatriz de hoje, daqui a pouquinho já vai estar no YouTube, TV Meio Norte Imperatriz e todos os demais programas. Quer ver aí uma entrevista da semana passada? Você vai aqui no TV Meio Norte e onde você tem todos os programas, as entrevistas em destaque ali para você, certo? E olha, o nosso Zap também, o dia inteiro, à sua disposição, nossa produção no 982264955. Portanto, a todos aí o nosso carinho. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. E aí, Denis Lopes, tranquilo? Bora trabalhar, né? Olha, um tiroteio terminou com um funcionário da empresa responsável pela coleta de lixo em Davinópolis. Foi ferido, foi baleado. E de acordo aí com as primeiras informações, o caso aconteceu lá no Morro Torto, não é isso, Denis? Morro Torto, aí da Vila Santa Lúcia, um dos considerados aí um dos mais violentos ali de Davinópolis. As marcas dos tiros, olha aí, ficaram espalhadas aí pelo caminhão da coleta. Que coisa, hein? E até o fim da edição de hoje, do Agora Imperatriz, as informações, os detalhes aí sobre o tiroteio no município de Davinópolis. Vamos ver se a gente obtém mais informações, né, Denis? Até o final aí do nosso programa aí, o que motivou, né? Chegou a conversar com a polícia, Denis? Ainda não? Não? Sobre esse caso? Já entrou em contato, está aguardando informações a respeito aí desse caso. Olha aí, ó, o estrago aí, e uma pessoa que foi atingida. E a gente vai ver se até o final dessa edição temos mais detalhes a respeito. Olha, de repente, se você tiver detalhes a respeito também, você aí de Davinópolis ou das proximidades, entre em contato conosco. Está aqui, ó, 982264955. 982264955 é a informação daqui para lá e de lá para cá, certo? Depois de várias reivindicações, hoje começam aí os serviços de recuperação de uma rua tomada pela erosão. Até um poste ameaçado lá, ameaçando ali a segurança de quem mora no local. Mostramos aqui algumas vezes, fomos atrás das autoridades, cobramos de um, cobramos de outro, do município, do estado. E a Fabi tem mais informações. Ô Fabi, conta pra gente. Olá, muito boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha a nossa programação. A equipe da TV Meio Norte voltou aqui no bairro Vilinha, na rua Hong Kong, onde aconteceu aí prejuízos aos moradores, uma enorme erosão se formou aqui no local depois das fortes chuvas. E a nossa equipe tem acompanhado essa situação, inclusive casas aqui foram interditadas, continuam interditadas inclusive pela Defesa Civil por causa da própria segurança dos moradores. Esse poste aqui de energia elétrica, que o nosso cinegrafista Capitão Nascimento está mostrando aí para vocês, também está interditado. A Equatorial Maranhão informou que em breve vai fazer a troca também. E a gente percebe aqui que depois dessas fortes chuvas de anteontem, né, choveu aí 120 milímetros, piorou a situação, né? Nós temos o Riacho Cacau que passa por aqui e a cratera se abriu um pouco mais. A gente está em contato direto com a Cinfra, inclusive nesse momento tem uma máquina retroescavadeira aqui no local e a gente foi informado de que os trabalhos devem começar na parte da tarde, ainda nesta quarta-feira.
A nossa equipe segue acompanhando essa situação, conversamos semana passada com os moradores, claro que estão aí apreensivos e ansiosos que essas obras de melhoria aconteçam, porque coloca em risco aqui a segurança deles. E a gente segue acompanhando então, e fomos informados de que a Cinfra vai fazer esse trabalho hoje, foi buscar material e logo depois do almoço essas obras devem começar. E a gente fica então acompanhando tudo, esperando melhorias aqui para os moradores da rua Hong Kong, do bairro Vilinha. Com essas informações, a gente volta ao estúdio. É situação aí que esperamos, e é urgente, né? Põe de novo essas imagens aí, Daniel. Olha aí as imagens aí. Aliás, nós cobramos, né, do governo do estado, CAEMA, cobramos aí da Equatorial Energia, cobramos também aí da Prefeitura Municipal, no que diz respeito aí à situação dessa... A secretaria que nós cobramos foi de quê? Foi Defesa Civil? Defesa Civil, a Cinfra. Então, ou seja, mobilizamos aí para que pudesse e possa ser, de fato, aí, resolvido esse problema, um problema grave, viu? Um problema grave aí que precisa ser de solução imediata e urgente. Porque cada chuva que dá, meu amigo, essa chuvarada que tem caído aqui, torrencial, as casas que estão aí em pé, olha, para ir embora é num repente, viu? É num repente. Bom, por falar em Equatorial, tem uma nota aqui de esclarecimento da Equatorial Maranhão, dizendo o seguinte, aspas, com relação ao poste inclinado no bairro Vilinha, provocado por uma erosão, a Equatorial Maranhão informa que equipes de manutenção foram deslocadas ao local da ocorrência nesta terça-feira, portanto ontem, dia 29. E realizar o desligamento do fornecimento de energia elétrica no alimentador do poste por motivos de segurança. A distribuidora esclarece ainda que vai dar início à obra de reparo na base do poste assim que a recuperação da via for concluída. A Equatorial Maranhão orienta as pessoas para não se aproximarem de cabos ou fios caídos e ressalta que para toda informação sobre postes é necessário que o cliente entre em contato com a central de atendimento por meio do telefone 116, ligação gratuita, e informe o endereço com ponto de referência para que seja enviada uma equipe ao local exato da ocorrência. Assessoria de imprensa da Equatorial Maranhão, fecha aspas. Bom, tá aí, portanto, né, a parte que cabe aí a Equatorial Maranhão, os esclarecimentos. E a gente vai acompanhando aí as ações para a solução definitiva desse problema. 27 cidades do Brasil vão receber ajuda financeira do governo federal por causa das enchentes. A verba será liberada pelo Ministério das Cidades. Veja os detalhes com o repórter Diana Mello. 27 cidades brasileiras estão sofrendo com as fortes chuvas. Os estados atingidos são Maranhão, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Pará e Amazonas. Ao todo, foram 27 municípios contemplados com o decreto do governo federal, que no último dia 25 de março, através do Ministério de Desenvolvimento Regional, reconheceu o estado de emergência nos municípios afetados. Os municípios atingidos estão aptos a solicitar recursos do Ministério de Desenvolvimento Regional para assistir as famílias atingidas. Os recursos devem ser aplicados em ações que envolvem o restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de equipamentos de infraestrutura danificados, como ruas, bueiros, etc. Para ter acesso aos recursos, os municípios devem acessar o Sistema Integrado de Informação sobre Desastres. A aprovação será feita pela Defesa Civil Nacional, que irá avaliar as metas e os valores solicitados. No Maranhão, há um alerta amarelo com previsão de muita chuva para os últimos 10 dias. Essa semana, um temporal causou transtornos em diversos pontos do centro e de bairros de Imperatriz. Somente na última segunda-feira, choveu 130 milímetros, deixando a cidade em estado de calamidade. A Superintendência de Limpeza, que é vinculada à Cinfra, não tem também medido esforço na limpeza desses canais, desses leitos, aprofundado a calha cada vez mais na medida do possível,
para que possa dar uma vazão melhor da água. Mas um fenômeno desta monta é quase impossível, né? O fenômeno da natureza, ela vem com a destruição, alagamentos, né? A gente está fazendo o serviço que tem que ser feito agora para que a gente melhore a vida da população. Olha, em algumas cidades da região leste, as chuvas têm provocado estragos por conta de enchentes em Pedreiros, por exemplo. Um decreto prevê aí a disponibilização de prédios privados para a colocação de famílias desabrigadas. Isso em razão, como vocês estão vendo aí, das fortes chuvas, né, que atinge aí, portanto, o Maranhão. Neste mês, a Defesa Civil, ela informou aí a possibilidade de cheia e sinalizou aí um alerta vermelho. Mesmo com as chuvas nos últimos dias, o nível do rio Itapecuí voltou ao estado de atenção, ou seja, dentro ali da normalidade, mas com muita atenção. Para quem mora aí nas regiões ribeirinhas ou outras áreas de risco, nesse período de fortes chuvas, dependendo aí das características do solo, encostas podem vir a desmoronar, destruindo aí casas ao redor e até provocar aí a morte de pessoas. E essa é uma situação, portanto, que precisa de constante alerta. E em alerta está a Defesa Civil dos municípios, Corpo de Bombeiros e também a Marinha, né? A Marinha também em estado de alerta. Olha só, vamos agora aí à previsão do tempo para essa quarta-feira em Imperatriz, região aqui na nossa região também. Sol, né, e aumento de nuvens durante o dia, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Imperatriz, a temperatura mínima na madrugada foi de 22 graus e a máxima nesta tarde pode chegar aí aos 31 graus. Nós vamos para um breve espaço comercial e daqui a pouquinho a gente vai estar entrevistando aqui um especialista em tratamento capilar. Então você vai ficar informado a respeito justamente do tratamento do cabelo, né, da barba, enfim. E vamos conversar com Camila Gonçalves aqui no nosso Agora Imperatriz. Segura aí que a gente volta já, rapidinho. Eu tenho o prazer de receber nessa oportunidade aqui no nosso Agora Imperatriz, a convidada de hoje é a Camila Gonçalves, especialista em tratamento capilar. Camila, é um prazer enorme tê-la conosco aqui nessa oportunidade. Bom, problemas capilares, o que vem a ser e de que forma as pessoas são acometidas? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer. Hoje estou muito feliz de estar aqui para comentar algo que hoje é tão relevante, um assunto, né? Queda pós-Covid, tá aí o caso da Jaira Smith, caso de alopécia, que foi um boom. Muitas pessoas não sabem por onde começar, não sabem como é que é acometidas, né? Mas falando sobre a Jaira Smith, que é um caso bem mais recente, é uma alopécia que tem muito fundo emocional. A ciência ela não sabe explicar ainda o porquê que os nossos anticorpos atacam os nossos folículos, por isso que acontece todo esse transtorno de perca de cabelo e imunidade baixa, né, todo aquele estresse emocional, aqueles estresses graves de perdas, principalmente com pessoas que têm uma responsabilidade em casa, quando perde alguém querido, emprego. Então, são algo assim, bem que causa muito transtorno ao emocional. Então, esses são aí causados pelo problemas emocionais. Bom, e problemas emocionais nos nossos dias não faltam, né? Não faltam. Aumentam cada vez mais. Sim. A gente está vivendo assim um tempo do emocional. São aquelas doenças psicossomáticas, né? Que acabam atingindo, portanto, o corpo. E nesse caso, pode atingir qualquer parte do corpo. E nesse caso, atinge os couro cabeludo. Couro cabeludo, as sobrancelhas, os cílios, o pelo do corpo. Olha só. Todos os pelos do corpo também são acometidos. Agora, fora esse fator emocional, quais outros fatores físicos que podem acometer o couro cabeludo? Descamação, oleosidade, pode causar feridas, foliculite, que é aquela espinha que dá no couro cabeludo também. Então, são vários transtornos, várias patologias que o couro cabeludo é acometido.
E você falava no início aqui a questão da Covid. A Covid trazendo algumas consequências e uma das consequências é justamente o problema de queda. A queda de cabelo. O que acontece? Diariamente, os nossos cabelos, a gente pode perder de 30 a 35 fios de cabelo por dia. Quando o paciente ele é acometido pela Covid, ele começa a perder até 600 fios de cabelo por dia. Por isso que ele fica com o cabelinho minguado, as entradas, a linha frontal mais alargada e vem aquele desespero, né? Fica fininho o cabelo, perde muita densidade e graças a Deus que é reversível, né? Você vai passar um período mais ou menos de 4 a 6 meses com essa queda de cabelo bem aguda. Mas com tratamento... Com tratamento, a gente precisa, porque fica com alteração também de vitaminas, uma baixa de ferritina, vitamina D, então a gente precisa estar de olho nisso também. E com os tratamentos, hoje um dos melhores tratamentos para queda de cabelo pós-Covid é a ozônio, de forma sistêmica e também tópica, as aplicações que a gente faz na clínica no couro cabeludo. O sistêmica, que significa? A gente vai aplicar auricular, retal e vaginal. Esse aí é o sistêmico. E o outro é? Tópico. Tópico, Isso. que significa? No couro cabeludo. Diretamente no couro cabeludo. Isso. Tá. Para a gente desinflamar o organismo, porque é uma inflamação. Olha só. Né? Bom, hoje nós temos aí a tecnologia a favor da saúde. Sim. A tecnologia também nessa área tem atuado? Muito, muito. Laser, LED, alta frequência, saturador, pilha ultrassônico, são tudo eletroterapia. Olha só. E Imperatriz nós já temos isso? Muito. E LIB, que é um recurso muito bom, muito interessante. Como é que funciona, por exemplo, um desses aí? Como é que é feito? O paciente chega na clínica, a gente coloca a pulseira do ILIB, ele vem aqui na veia arterial, para ele receber essa impulsação no pulso. Que o corpo dele vai melhorar a circulação, vai melhorar a imunidade. No tópico, a gente vem com as aplicações de Joule no couro cabeludo e para a gente alimentar as células, para a gente promover saúde para esse couro cabeludo. Bom, quando a gente pensa aí no mercado da beleza, quando você entra num supermercado desse da vida, você se depara naquela seção assim que você olha e não sabe o que escolher. Isso. E tem para isso, tem para aquilo outro. Como tomar uma decisão acertada no meio dessa variedade? É uma das minhas perguntas mais frequentes. O que eu uso? O que eu uso? Né? Mas, assim, hoje tem profissional que te orienta, por exemplo, a gente tem essa consultoria na clínica, eu não sei qual é o meu tipo de cabelo, eu não sei qual é o produto, mas o que eu gosto sempre de ser algo prático. Olha, procure entender qual é o seu tipo de cabelo e o produto certo e o pH do produto. pH alto demais não é bacana porque o cabelo fica seco. Então, é ideal que seja um pH baixo para você poder hidratar os cabelos. Ou seja, primeiro você tem que conhecer seu tipo de cabelo para você saber o que vai usar nesse cabelo. Né? Exatamente. Eu não sei. Como é que tem sido a procura de homens também? As mulheres já fazem. Como é que tem sido? Sim, muito. Eu trato muito homem. Calvície, as alopécia, que é muito... Tenho muita alopécia areata, inclusive policial, bombeiro, vigias, pessoas que têm uma profissão mais estressante. Isso. Olha só. Que enfermeiros, eu tenho bastante. Olha só. Então, se faz importante, portanto, aí você estar atento, buscar a ajuda de um profissional, porque de repente aquela coisa que está lá nas prateleiras dos mercados, se você usar errado, conforme o seu cabelo, pode te prejudicar? Pode ficar mais oleoso, pode dar descamação. Pode ficar mais, né? Exato. Você não sabia que era tanto? Isso, exatamente. Fica mais oleoso, com descamação. Isso aí não é interessante. Muito bem, olha só. Diga lá, Denise. Tem um depoimento aí. Tem depoimentos aí? Que faz o tratamento para essa questão da... Muito bem. Então vamos ouvir aí esses depoimentos e a gente volta aqui conversando. A Jaqueline, antes da alopecia, é uma Jaqueline muito jovem.
ao ver de muita gente uma mulher bonita, magra, né, um cabelo lindo, o futuro todo pela frente. E aos 21 anos foi quando eu fui diagnosticada e aí mudou tudo, né? Mudou completamente. Me emociona até falar, mas me emociona de uma parte assim bonita, porque dentro do meu ciclo de amizade, muitas pessoas da minha família, eu acabei me tornando um exemplo, porque muitas pessoas olham para mim e falam assim: poxa, se eu tivesse o que eu tenho, eu acho que eu não superaria. Existem estudos que dizem que mulheres sofrem mais na autoestima do que homens que têm alopecia areata. E cabe a gente se perguntar por quê, né? E acho que uma das vias muito interessantes da gente tentar tecer essa resposta é pela questão da exigência de um padrão de beleza que impera sobre todos os corpos. E como que esses fatores de gênero e raça, eles vão ser mais afetados por esse padrão normativo de beleza, que normalmente é um padrão branco, eurocentrado, de corpos extremamente esculturais. Eu tive 2 crises de choro. Uma foi quando eu tomei um banho, no banho eu perdi muito cabelo, e ali eu vi que não tinha jeito, que eu ia perder o meu cabelo todo. E eu tive uma crise de choro quando eu raspei a minha cabeça, que eu me olhei no espelho e achei aquela cena horrível, mas com aquela certeza de que daqui a pouco vai voltar ao normal. Então, assim, essa fé, essa esperança fez com que eu não sofresse tanto. E dessa última vez que eu chorei, se eu falar para você que eu não chorei nenhuma outra vez, é claro que eu vou estar mentindo, mas, assim, é um choro diferente, não é um choro desesperador, porque, assim, eu me aceitei como eu sou. Você acha que ninguém tem problema porque o seu problema é aparente, mas, na verdade, todo mundo tem problema. Se não é um problema emocional, é um problema físico, é um problema de doença, só que às vezes é o coração que está cometido e você não sabe, porque está lá dentro, e o seu não, o seu está muito visível. Então você está dando muito poder ao seu problema. Tá aí. Camila, essa é uma realidade da sua clínica, não é só uma coisa específica, mas também acontece, é corriqueiro? É, muito. Inclusive, a gente até comentou, eu tenho uma paciente que está exatamente perdeu todos os cabelos. Hoje de manhã eu falei com ela, falei que ela achava que era só ela, né? Falei, olha, tá aí o caso da Jada Smith, você não conhecia, mas veio para a sociedade, para que é uma realidade, é muito frequente. É muito mais frequente do que a sociedade imagina, mulheres com alopecia areata, que são essa perda total dos cabelos, inclusive sobrancelha, os cílios e o pelo do corpo. Olha só, ou seja, é um fator que abala a identidade da pessoa, né? Exatamente. A identidade, que faz parte, né? Exatamente. Eu sofro do começo ao fim com elas, porque eu me coloco no lugar. Né? Elas olham para mim e dizem assim, eu queria tanto ter esse cabelo. Eu falei, mas calma, isso vai passar. E a gente precisa também ter acompanhamento com psicólogo. É de extrema importância ter esse acompanhamento. Ou seja, um trabalho conjunto, Exato. né? Não é só restabelecer a saúde do cabelo, mas sim o emocional. O emocional, né? Exato. E é um processo. Bom, eu quero agradecer sua presença Obrigada. aqui, foi muito bom a gente poder estar alertando. E, por favor, deixa um contato seu para quem quiser. Sim, claro. O número da clínica é 91 13 52 55. Muito bem. Mais uma vez? 91 13 52 55. Tem meu Instagram também. Pois não. Camila com K, tricologista. Tricologista. Camila com K, tricologista. Exato. E está aí na telinha já 991 13 5255. É isso, né? Isso. Muito bem. Obrigada. Obrigado, Camila. Até a próxima. Até. Tá bom? Segura aí que daqui a pouquinho a gente vai estar entrevistando também um psiquiatra no nosso Agora Imperatriz. Rapidinho, a gente volta já já. Bom, tenho o prazer de receber também nessa oportunidade, a gente falava pouco de saúde capilar, mas que está ligado aí ao emocional,
E eu recebo aqui o Dr. Antônio Soares, psiquiatra, especialista da infância e adolescência, mas hoje também aí é o Dia Mundial aí desse transtorno bipolar, e a gente vai conversar um pouquinho a respeito. Doutor, é um prazer muito grande recebê-lo, seja bem-vindo. Um prazer meu, muito obrigado pelo convite, né? E hoje é Dia Mundial do Transtorno Bipolar, é isso? O que é esse transtorno bipolar? O transtorno bipolar é uma doença que ela cursa, pra gente é uma doença que cursa com alternância de humor, né? Mas não é uma alternância de você estar um pouquinho alegre de manhã e irritado de tarde. É uma alternância que leva a prejuízo na sua vida, e às vezes prejuízo grave, né? Com exposição, às vezes, muito grande, como teve até esse caso agora daquela moça lá de Brasília, né? Que ali é uma exposição que passou no Brasil e até no mundo, caiu na internet, caiu no mundo todo. Então, pelos relatos lá, estava num surto de mania, a fase maníaca do transtorno bipolar. Aí as pessoas foram expostas para o mundo todo, correu risco, né, com uma pessoa estranha que poderia ter poderia ter matado ela, transmitido alguma doença que a gente não sabe, né? Então, o transtorno bipolar é isso. E em outros períodos ela pode estar muito triste, entrando numa fase mesmo depressiva, né? Ou seja, são extremos, são polos. Extremos. São polos. Não é aquela coisa de você estar alegre agora, teve uma notícia, aí ficou triste. Não, é uma coisa que acaba prejudicando o seu dia a dia. Prejudica o seu dia a dia. Porque ficar alegre, ficar triste faz parte da vida, né? Sim. Porque acontece coisas boas, coisas ruins, né? Isso faz parte da vida da gente. É normal que aconteça, né? Agora, nesse caso, as pessoas que têm esse transtorno bipolar, é mais comum do que a gente pensa, doutor? É muito mais comum do que a gente pensa. A gente, inclusive, muitos artistas famosos aí que a gente paga show caríssimo para ver. O próprio Dia Mundial do Transtorno Bipolar é em homenagem a Vincent van Gogh, né? Que é um artista famoso, que só vendeu os quadros depois de morto, mas ficou muito famoso pela arte dele. Mas ele era um bipolar clássico, né? Que teve vários problemas durante a vida, né? Que foi ajudado pelos irmãos. Mas é muito comum. Hoje a estatística diz que em torno de 5 a 7% da população tem algum tipo de transtorno bipolar. Não é tão pouco, é muito. Se você pegar uma população de Imperatriz, por exemplo, tem 300 mil habitantes, mais ou menos. Se a gente fizer a conta, já dá mais de 70 mil pessoas, mais de 7 mil, 8 mil pessoas, acho, mais ou menos. Né? O que caracteriza, é possível o psiquiatra identifica, já sabe fazer realmente aí um estudo e identificar. No dia a dia, a gente pode ajudar? De que forma a gente pode ajudar? Às vezes um amigo, um parente, dizer, rapaz, talvez você precise de um tratamento. Você percebeu aquela pessoa, primeiro na fase depressiva, que a gente pensa que o bipolar é só na fase mais eufórica, mas a maioria do tempo ele está mais deprimido do que eufórico. Você percebe que tem um colega, um amigo, um familiar, ou você mesmo que passou, ficar triste um dia, 2, 3, a gente fica pelos problemas da vida, né? Que hoje está tudo muito difícil para todo mundo. Mas você passou de 1 semana, 2 semanas, você percebe que essa pessoa está ficando muito triste, muito para baixo, indique ela para um acompanhamento. Pode ser só um transtorno depressivo maior, único, que também é grave, porque tem um índice de mortalidade alto, mas pode ser um transtorno bipolar, nessa fase depressiva. E às vezes a pessoa ela não chega a ficar tão eufórica, mas é aquela pessoa que é irritada 24 horas o dia inteiro, que chega a ficar muito agressiva com as pessoas, com palavras mesmo, e isso atrapalha a vida dela, profissional, emocional. É bom indicar. Às vezes pode ser só um quadro de ansiedade, pode, que também atrapalha a vida da pessoa, mas pode ser um transtorno bipolar que está ali incubado de alguma forma, e é bom procurar um profissional, ou vai num psicólogo, se for o caso. Às vezes a pessoa tem restrição de ir no psiquiatra direto, vai no psicólogo. Se for um psicólogo que tem uma experiência, ele vai saber dizer mais ou menos se é ou não é um transtorno bipolar, se é um quadro depressivo, se acha que é mais uma ansiedade. Mas é importante que procure alguma ajuda, e se você perceber em alguém, algum familiar, indicar, né? Inclusive para serviços públicos, que a Imperatriz também tem serviços públicos que atendem. Agora, a causa, tem nos estudos, tem uma causa específica, ou causas, porque ninguém é bipolar porque quer, né? Ninguém é bipolar porque quer. Nos estudos não tem uma causa específica, mas o que a gente vê é que existe uma certa prevalência em famílias, então a genética estaria ligada. Eu tive casos de um paciente, quando eu trabalhei no CAPS daqui, que era uma irmã e mais 3.
Olha só. Na mesma família. Na mesma Quer dizer, que a genética está ligada de alguma forma. A pessoa não pediu para ser bipolar. E começa só na idade adulta? Não, começa em criança. Criança de 5, 6 anos. Às vezes a gente já pode perceber aquela criança com aquele comportamento hipersexualizado para a idade. Olha. Se é uma menina de 15, 16, tudo bem. Mas uma menina de 7, 6 anos não é para ter um comportamento desse. Nem com 15 mas a gente já espera mais com 15. Mas com menorzinha já pode ter aquela criança muito irritada quando criança, pode ser um transtorno bipolar, pode ser um TDAH, mas não tem idade para começar. E às vezes pode ser que algum trauma desencadeie o quadro, pode, mas às vezes não tem um trauma assim evidente que a gente vai dizer que é algum trauma psíquico ou trauma físico que desencadeou, né? Tratamento hoje, como é que está? Hoje a gente tem o tratamento hoje ele tem um leque bem maior do que tinha antigamente, né? Até porque antigamente todos eram confundidos tudo com esquizofrenia, tudo era loucura, mas a esquizofrenia tem um tratamento bem melhor hoje, assim, quando a gente conseguiu, a partir da década de 60, dividir bem esses diagnósticos, a gente conseguiu fazer um tratamento melhor. Hoje tem tratamento medicamentoso, que é essencial para o tratamento. Às vezes a pessoa não vou tomar medicamento para o resto da vida. Talvez precise, mas independente disso, você tem que ficar bem, independente de tomar remédio ou não. E psicoterapia, que é o ideal para o bipolar também, que ele mantenha a psicoterapia contínua, mesmo que seja depois uma vez por mês, para ele não perder essa noção de que ele precisa estar estável. Porque a gente tem, como eu já falei, a gente tem pessoas públicas, tem esses cantores sertanejos, cantores aí brasileiros que são bipolares, inclusive que assumem nas redes tudo, mas que tentam fazer os acompanhamentos deles mais ou menos para não... Ou seja, o tratamento medicamentoso e as terapias vão dando o equilíbrio que a pessoa precisa para continuar a vida, não é isso? Isso. Agora, você falava há pouco aí, esquizofrenia bipolar. Qual a diferença? Para que a gente fala sobre... porque a gente pega muitos... O popular acaba pegando algumas coisas da área médica ou da área psicológica e colocando no nosso dia comum. Fulano é esquizofrênico. Você é muito esquizofrênico. Qual a diferença bipolar e esquizofrenia? A diferença básica é que o bipolar, ele não perde muito a relação dele com o mundo. Ele tem noção da realidade. Ele vai a extremos, mas está consciente disso. Está consciente disso. Inclusive, ele lembra, algumas coisas ele não lembra, mas ele lembra das coisas que ele faz. E às vezes ele pode chegar, já existem relatos, o rapaz não é homossexual, mas aí no pico mesmo da mania, ele entra a libido vai tão alta que ele acaba tendo relação com... E depois ele vai cair... ele lembra, aí ele entra em depressão, mais fácil, aí ele pode tentar alguma coisa contra ele, que inclusive tem risco grande nessa área. Já o esquizofrênico, ele perde o juízo de realidade, ele perde, né? Com delírio, com alucinação. Pode ter no bipolar? Pode, mas geralmente o bipolar é delírio de grandeza, quando se sente a pessoa na fase eufórica muito grande. Tem alguns bipolares, inclusive, que são muito religiosos, quando chegam pra gente, acham que são Jesus Cristo, porque... Mas ele não perde essa noção de realidade. Esse juízo de realidade que a gente tem, ele não perde. Já o esquizofrênico pode perder. Pode perder. Você estava no início aí o caso daquela moça que teve, aquela jovem que teve relação sexual estava andando na rua e de repente encontra lá um mendigo e tem relação sexual com ele. Esse caso que você tem acompanhado é um desses casos, bipolar? Isso, ela estava no episódio de mania ali naquele caso. O que é o episódio de mania? O episódio de mania o bipolar ele pode ter uma hipomania, que é mais branda, mas no episódio que tem muito hipomania, que consegue até trabalhar, né, toca a vida. Enquanto a vida está dando certo, está tudo bem, né? Ele só vai atrás de tratamento quando dá algum problema. Mas no episódio de mania franco, a pessoa pode ter alucinações, como a moça disse que teve, mas aumenta muito a libido, que provavelmente foi o que aconteceu com ela. O pensamento dela começa a acelerar demais, que às vezes a fala da pessoa nem acompanha o pensamento, a pessoa percebe isso, ela está falando uma coisa, mas ela já pensou aquilo faz tempo, e perde a necessidade de dormir, né? Porque uma coisa é você ter insônia. Quando você tem insônia, no outro dia você fica mal. Mas o bipolar, na fase de mania, ele tem energia, vai passar uma semana acordado e faz várias coisas ao mesmo tempo. Tinha um paciente meu que escrevia 4 livros ao mesmo tempo, de noite, de madrugada. Ele conseguia fazer, não sei como, mas ele conseguia. Ele tinha energia e o cérebro era muito rápido. E isso acaba atrapalhando a vida da pessoa, porque... É como se a pessoa tivesse dopada, né? Com um estimulante. Né? Um estimulante potente. Olha só. Que estimulante, inclusive, pode causar isso, né? Cocaína, que o pessoal usa, crack, outras coisas. Maconha, às vezes, pode causar isso também.
Doutor, tá aí, qual é nesse finalzinho do nosso bate-papo aqui, e eu espero ter conosco aí outras vezes para outros temas, mas para aqueles hoje, nesse dia de alerta, né, e de conhecimento também do transtorno bipolar, para quem não conhece, que palavra você deixa para as pessoas que nos assistem? Primeiro que é um transtorno que tem tratamento hoje em dia, que tem acompanhamento, e que a gente não tenha preconceito contra essas pessoas, né? Porque a gente, como eu já falei, tem muitas pessoas que conseguem ter uma vida normal. E às vezes, com o preconceito da gente, a gente evita que as pessoas cheguem no tratamento que ela necessita. Então, não ter vergonha de ir atrás do tratamento, né? Às vezes a pessoa tem vergonha de dizer que mas pelo menos não ter vergonha de ir atrás do tratamento. Procurar serviço, às vezes a pessoa não tem condições de ir no serviço particular, mas nós temos serviços públicos que atendem, que são portas abertas, inclusive aqui em Imperatriz tem. Então, procurar não ter vergonha e às vezes o paciente ele está numa fase tão ruim, tão para baixo, que ele precisa ser levado. E se é um parente seu, às vezes a gente tem que levar, se é um filho, se é um pai, se é uma mãe, a gente leva mesmo, porque é prezar e cuidar das pessoas que são importantes para a gente. Todo mundo é importante, mas quando é um parente da gente, um amigo, a gente vai atrás, que hoje em dia tem um tratamento muito melhor do que já teve antigamente, e tem esse tratamento. E espera que as pessoas diminuam esse estigma que tem. É por isso que a data foi criada, né? Uhum. Inclusive em homenagem a uma pessoa muito importante, que é o Van Gogh, da história, né? da arte e tudo, para mostrar que existem pessoas que têm o problema e conseguem ser geniais, Isso, né? Como ele foi. Como ele foi e continua sendo através das suas artes. Agora, uma coisa também que você falava aí, questão de preconceito, ir atrás em busca de um psiquiatra ainda passa a ser preconceituoso ainda, né? Tem um estigma, né? Passa a ser preconceituoso. Não estou doido, não estou maluco, coisa do tipo. Tem alguns colegas, inclusive, nem colocam psiquiatra no consultório, tudo, para não... Olha só, para não espantar. Para não espantar, porque a pessoa chega a ver, e coloca em prédios que não tem nada a ver com medicina, né? O meu consultório é no medical, mas tem colega que bota num prédio que não tem nada a ver com medicina, que a pessoa vai para lá pensando que vai fazer outra coisa, para diminuir um pouco isso, né? Porque às vezes uma pessoa conhecida não quer ser vista. Mas, gente, olha, o que a gente precisa agradecer a Deus, porque nós temos esses especialistas, como a gente está conversando com aqui, doutor Antônio, e você que precisa, vá, né, busque, não tem nada quebra esse preconceito, porque o mais importante de tudo é a tua saúde, seja ela física, seja ela mental, bem como espiritual, que nós somos feitos, né, como um todo aí, e isso é muito importante. Doutor Antônio, muito obrigado, viu? Foi muito bom a gente bater um papo e até a próxima. Até a próxima, obrigado. Tá bom? E segura aí que a gente volta já, é rapidinho, não demora nada. Olha, uma audiência pública na Câmara Municipal de Imperatriz chamou atenção para a cobrança dos empresários, promotores de eventos e artistas da cidade sobre uma possível ampliação aí do horário de funcionamento dos bares e eventos que até o momento pode funcionar até as 2 horas da madrugada. Eles ainda pediram uma discussão sobre o processo da fiscalização feito na cidade. Aliás, é um tema também que a gente vai estar trazendo para cá, para a gente poder estar discutindo essa questão aqui no nosso Agora Imperatriz e ver nessa questão quais são os prós, quais são os contras, né, e que caminhos tomar nessa situação de ampliação dos funcionamentos de bares, de eventos na cidade de Imperatriz. A partir desta quinta-feira, o uso de máscaras não será mais obrigatório em Imperatriz. Nas ruas, as opiniões se dividem sobre o assunto. E quem tem a matéria é a Fabi. Ela foi conferir pertinho e conta pra gente. Ô Fabi, fala. Há 2 anos, elas estão por toda parte. As máscaras, indispensáveis durante a pandemia, viraram até acessórios, que era impossível pensar em sair de casa sem elas. Mas, com o aumento da cobertura vacinal e a diminuição nos números de casos e mortes por Covid-19, várias cidades do Brasil estão relaxando as regras sobre o uso de máscaras. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro já retiraram a obrigatoriedade. No Maranhão, um decreto publicado no dia 11 de março pelo governo do estado estabeleceu que não era mais obrigatório usar máscaras em locais fechados. Em locais abertos, o uso de máscaras no Maranhão não é mais obrigatório desde novembro do ano passado.
Nas ruas de Imperatriz, fomos ouvir a população e a maioria das pessoas concorda com a não obrigatoriedade das máscaras. Rapaz, eu penso que não precisa não, porque eu já fui vacinado 3 vezes e nunca senti a doença do Covid-19. Eu acho que já está na hora, né? Agora, quem quiser continuar, tudo bem, mas já está na hora mesmo de acontecer isso. Que é muito bom, né? Porque a gente fica sufocado, ainda mais quem já é de idade, né? Eu acho que cada um é responsável por si próprio, né? Se você acha conveniente usar, então permaneça, né? Se não, no lugar ao ar livre, você fica à vontade, respeitando sempre a opinião de quem deseja continuar usando. O decreto municipal que mantinha a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados ficou vigente do dia 7 de março até hoje. A partir de amanhã, a Prefeitura de Imperatriz deve seguir na integralidade o decreto estadual. A Prefeitura de Imperatriz, né, considerando a queda dos indicadores do Covid-19 e acompanhando o decreto estadual, né, a Prefeitura de Imperatriz poderá flexibilizar, e é isso que a Prefeitura vai fazer. A partir do dia 31, Imperatriz vai acompanhar, sim, as normas do decreto estadual que torna facultativo o uso de máscara na cidade, tanto em ambiente aberto quanto em ambiente fechado. Em ambiente aberto já estava facultativo no decreto vigente. A novidade agora será que em ambiente fechado se tornará facultativo o uso de máscara na cidade de Imperatriz, acompanhando na integralidade a norma do decreto estadual. Mas essas flexibilizações, embora animadoras, são vistas com cautela pelos especialistas. E no caso de máscaras, vale sempre o bom senso. Tem que se avaliar individualmente quais são as situações, o local, qual é a situação das pessoas, né? A gente tem pessoas idosas, portadoras de doenças, pessoas que infelizmente ainda não fizeram nenhuma dose ou ainda estão com o esquema contra o Covid, né, de vacinas incompleto. Então, acho que a hora é de bom senso, né? São casos a serem analisados. Por exemplo, instituições de saúde, acredito que não deve ser abandonado o uso de máscara, porque o risco é muito elevado, né? Então, cada caso é um caso. Infelizmente, não dá para generalizar ainda e abandonar completamente o uso de máscaras. O Brasil já registrou 660 mil mortes pela Covid-19. Em Imperatriz foram mais de 1.000 vítimas. Mas à medida que o número de vacinados vem crescendo, os casos da doença têm caído na cidade. O cenário é um dos mais favoráveis, né, desse período da pandemia. Por quê? Estamos praticamente com 90% da população adulta vacinada com primeira e segunda dose, e com a população maior de 12 já passamos de 87%, a população infantil está sendo vacinada, que é a mais recente, não temos internações na rede municipal, a UPA São José está vazia, sem nenhuma pessoa internada caso de Covid, a rede privada caiu significativamente, pouquíssimos casos, né? Então a cidade conta o quê? Com menos óbitos. No mês passado nós foi registrados, se eu não me engano, até 10 óbitos, né? E esse mês, até agora, tem um óbito confirmado e uma investigação. Então, uma redução significativa, né, de mais de 90%, né, dos óbitos e de internações. Justamente essa é a palavra-chave, né? Você tem discernimento, né, para o uso de máscaras. Em determinados lugares, se você... E lembrando, que não é obrigatório o uso de máscaras. Isso significa facultativo, ou seja, você pode escolher se vai ou não usar máscara a partir de amanhã nos vários ambientes. E claro que se de repente você ficou resfriado, está gripado, o uso da máscara para proteger as pessoas, né? Não só, porque máscara não é só para você se proteger, para proteger também alguém aí que trabalha com você, ou que no convívio aí no dia a dia. Enfim, tudo isso é uma coisa que a gente precisa ter esse discernimento, certinho? Olha, sobre a questão lá de Davinópolis, que nós iniciamos mostrando aí que houve um caminhão foi atingido por tiros, inclusive uma pessoa foi ferida, os detalhes estão sendo apurados aqui pela nossa equipe, e logo mais às 15 para as 6, aqui no JM,
notícias, a gente tem mais informações aí com o nosso querido Ronaldo, tá bom? Na sequência, você fica aí com o Raimundo Roma, a reprise aí do Ronda Policial, e nós temos um encontro marcado aqui amanhã, às 13 horas, no Agora Imperatriz. Grande abraço, fica com Deus e até lá, se Deus quiser.